Então quer dizer que o senhor gosta de armas fortes. Já ouviu falar da espada de Falx e da lâmina de revés? Não? Então bora.
Fala rapaziada, como estamos? Sua alegria? Ora aqui! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bora papear e montar uma buildzinha com a lâmina de revés e espada de Falx? Bora! Duas armas divertidas, muito insanas que vieram com a DLC, tá? Então se puder dar aquela fortalecida, se inscrevendo e deixando o like, isso ajuda demais o meu trabalho, fechou? Então, bora lá! Sem enrolação, vamos às explicações das armas, elas que brilham de verdade no setup. A primeira é a espada de Falx, uma espada curva que veio com a DLC e está incrivelmente forte. Possuindo 55 de sangramento passivo e escalando prioritariamente com Dex e Força 0.9 e 0.54 respectivamente, essa espada tem uma cinza de guerra muito insana, chamada de Lâmina do Vingador. Quando castada, faz o personagem segurar a espada e carregar uma corrida, para depois sair rasgando os boss freneticamente. Essa primeira corrida, rapaziada, a gente pode carregar para aumentar a distância percorrida, tá? Assim como podemos cancelar a animação posterior. Já a segunda animação dos hits em sequência não pode ser cancelada, por isso tem que usar com atenção, tá? Essa arma foi recentemente buffada no PF 1.13, melhoraram ainda mais a cinza de guerra que já era muito quebrada. Sinceramente, mano, o dano dessa skill está fora do comum. Tanto o hit inicial, os hits em sequência e os hits finais causam um dano muito absurdo, totalmente fora do padrão. Em contraponto, a animação da skill é um pouco lenta, então é aquela coisa, alto risco e alto ganho. Se o boss abre janela para conseguirmos castar a skill, é praticamente uma vez só, porque o dano e o sangramento entrarão sem dó. Outro ponto muito positivo é que, por se tratar de uma espada curva, mesmo contra bosses agressivos ou muito móveis como Malekith, Horalux, Relan, etc., que não abrem janela para castar a skill, a gente pode simplesmente usar ataque pulando, visto que com a espada de Falx conseguimos hitar 4 vezes em sequência no ar, na mesma pegada das builds de pulo que vocês já manjam, e isso torna a arma muito completa, tem um dano base muito alto, tem sangramento passivo, possui uma cinza de guerra muito quebrada e contra bosses insanos dá para usar ataque com pulo, e isso a torna uma das melhores espadas curvas do game. E antes que eu me esqueça, para você pegar a espada de Falx, você tem que matar o NPC Hornsent, tá? Tem vários locais que ele aparece ou várias opções que você pode matar ele, mas no geral, matou, ele dropa a espada. Outro detalhe é que para você usar a cinza de guerra por completo, primeiro você aperta o botão da skill e depois usa um ataque carregado, tá? Dessa maneira, ele vai realizar o primeiro corte e depois vai ficar hitando em sequência sem parar. Então, mais uma vez, aperta o botão da skill e depois usa um ataque forte, beleza? Agora, mudando um pouquinho a pegada, temos a famosa e excelentíssima lâmina de revés, uma arma que desde o começo eu fiquei hypadíssimo. Essa arma em específico, rapaziada, aceita diversas afinidades de cinza de guerra, mas algumas afinidades saem melhor. Naturalmente, ela escala com força e dex, bem padrão. Porém, uma das melhores afinidades para ela é justamente a afinidade aguçada. Com essa afinidade, a bichinha fica com 1.75 de scale em dex, coisa pra cacete, e ganha muito dano físico também. Essa afinidade é mais recomendada para a galera que tem pouco level e curte uma pegada mais de dano físico, tá? Sem usar efeito de status. Para quem tem mais pontos, a afinidade de qualidade também fica insana, já que ela pega 1.2 de scale em dex e força, e consequentemente ganha bastante dano físico também. Aqui no vídeo eu optei em trazer a afinidade de sangue, porque os scales dela permanecem extremamente altos tanto em dex quanto em força, além de ganhar sangramento passivo e scale em arcano também. De longe, a melhor afinidade para ela será de sangue, o dano físico fica alto, os scales ficam insanos e o sangramento passivo aumenta muito o DPS final, mas claro que caso queiram, a afinidade fica a critério de cada um. Falando um pouquinho da cinza de guerra, essa arma aceita várias opções, tá? Mas eu particularmente curti demais a skill padrão dela, chamada de ponto cego. Essa cinza de guerra tem um potencial gigante se masterizada por completo. Quando usada, essa skill faz o personagem realizar um dash instantâneo muito rápido na direção desejada, depois realiza um ataque perfurante nas costas do boss. O grande ponto forte dessa skill é que durante o dash, o personagem fica totalmente invulnerável, ou seja, ganhamos frames de invencibilidade, e isso, cara, é totalmente absurdo, tá? O cast é muito rápido, a skill tem muitos frames de invencibilidade e ainda aplica um dano físico alto e sangramento. Papo reto, essa skill está insana, tá? Pra galera que curte fazer uns highlights, recomendo fortemente testar. As duas armas são com pegadas diferentes, tá, rapaziada? O bacana é ter as duas e ficar alternando conforme o boss. Se quiser apelar e explodir, vai com a Falx. Se quiser fazer umas plays lindas, vai com a revés. Independente da escolha, estarão bem servidos. Aqui não vou entrar em detalhes sobre a skill do corte rápido, até porque ela foi nerfada, mas se quiserem brincar, ela também é bacana na revés. Outra coisa muito bacana é que a revés pode ser adquirida logo no começo da DLC, tá? Literalmente da segunda graça, é só seguir um pouquinho em frente que você já acha a revés com ponto cego, a partir daí é só diversão.
Agora que vocês já manjam das armas, vamos papear sobre os status. Como de costume, deixo na tela os status separados por faixa de level. À direita vocês encontram os status da Revés e na esquerda da Falx. De classe inicial eu peguei o Samurai, mas o Bandido e o Herói também encaixam muito bem. No level 150 fica assim. Com a Revés, subimos vitalidade até 50 para alcançar o cap médio e ficar com 1700 de HP. Quantidade excelente de primeira jornada. Mente subimos até 15 para ter uma mana bem confortável para usar a skill da Revés várias vezes. Ela custa apenas 9 de mana, então não precisamos de muitos pontos. Fortitude deixamos em 30 para ter uma carga de equipamento mais alta e também para nossa estamina ficar confortável. Fé deixamos em 15 para usar o Chama Coceirame Força, um buff de corpo muito forte. Agora, como Arcano será nosso atributo terciário, por assim dizer, deixamos em 20 para alcançar o cap mínimo e ganhar mais sangramento para arma. Por fim, deixamos destreza em 55, que se somado com os 5 que ganharemos o talismã da próxima Melicente, ficamos com 60, e força elevamos até 35. Dessa maneira, equilibramos os scales da arma e ganhamos mais dano físico, tá? Já na Falx, a distribuição muda um pouco. A gente mantém vitalidade, fortitude e fé, mas elevamos mais mente, justamente porque a skill dela gastará 25 de mana, então 25 pontos em mente é bem bacana para usar a Lâmina do Vingador várias vezes antes de potar. Por fim, Dex e força, subimos até 55 e 40 para também alcançar os caps corretos e ganhar mais dano base para a arma. Lembrando que com os 5 de Dex da prótese da Melicente, ficamos com 60, bem show de bola. Já no level 200, em ambas as versões, subimos VIT até 60 para alcançar o cap mais alto e ficar com 1900 de HP, quantidade muito boa para energia mais. Depois daqui, vamos em busca de mais dano, então com ambas as armas, elevamos Dex até 75 para alcançar o cap mais alto no atributo e ganhar um pico de poder muito bom também. Os pontos que sobram, começamos a elevar força para ganhar mais dano. No level 220, a Falx alcança o potencial máximo, ao que alcançamos os caps em destreza e força e a arma consegue bater horrores. Já a Revés, no level 250 nós também alcançamos os caps máximos em força e destreza. Agora buscamos elevar Arcano para aumentar o sangramento passivo e ganhar mais dano físico também. Então, no level 285 é quando finalmente conseguimos elevar os 3 atributos da Revés no máximo. Nesse momento, a arma alcança os 3 caps, ganha um pico de poder absurdo e consegue destruir todos os bosses do game, mesmo aqueles que são imunes a sangramento. No geral, é essa distribuição que recomendo, lembrando aos senhores que aconselho priorizar força e dex acima de arcano. Além do mais, a Revés brilha com qualquer afinidade e em qualquer level, as duas são voltadas para a build mais na pegada de qualidade. Show de bola? Migrando para os talismãs, nós temos algumas opções bem padrões e outras bem diferentes. Na espada da Falx, sem segredo, Fragmento do Alexander para aumentar o dano da skill em 15%, Lorde do Sangue para ganhar mais 20% de ataque quando tem sangramento próximo, e por fim, Próxima Melicente e Espada Alada Apodrecida, ambos funcionam de forma semelhante. Com a prótese, ganhamos mais 11% de dano quando hitamos sucessivamente, já com a Espada Alada Apodrecida, ganhamos mais 13% de dano quando hitamos sem parar também. E o bacana é que esse dano é multiplicativo, então no final a gente ganha mais poder de ataque. O bacana, rapaziada, dessa combinação é que como a skill da Falx hita 9 vezes sem parar, com basicamente um cast da skill, conseguimos estacar no máximo os talismãs, por isso o dano dela sempre fica muito alto. Outra opção é caso vocês forem enfrentar um boss muito insano, que não abre janela para castar a skill, por exemplo, Malekith, Horalux, Helana, Radan e por aí vai. Aí trocamos o Fragmento do Alexander pelo Talismã da Garra, para aumentar o dano de ataques com pulo em 15%. Já com a Revés, a gente pode manter exatamente os mesmos talismãs da Falx, mas nós também temos outras opções bem legais. Então, a gente mantém o Fragmento do Alexander e o Lorde do Sangue, mas substitui a prótese pelo Talismã da Lança e a Espada Alada pelo Árvore Cruzada Lacerante. E por que fazemos isso? Simples. Como a skill do Ponto Cego conta como um contra-ataque e causa dano perfurante, o Talismã da Lança vai aumentar em 15% o dano da skill. É muito forte. Já a Árvore Cruzada Lacerante, a gente pode usar para aumentar o dano de ataques correndo em 15%. E esse talismã é bem legal, justamente porque o ataque correndo da Lâmina de Revés hita 4 vezes, então esse talismã encaixa muito bem no setup. No geral, se vocês conseguem hitar sem parar sucessivamente, a prótese e a Espada Alada são melhores, mas se for jogar mais na pegada da skill, ou atacando correndo, o Talismã da Lança e da Árvore Cruzada são opções melhores.
No Elixir, nós também temos algumas lágrimas bem legais. Na Falx, a lágrima principal é a Rachada Espinhosa. Com ela, ganhamos mais 20% de ataque quando hitamos sucessivamente, sem parar. Extremamente forte e essencial na build. A segunda lágrima fica a critério de cada um. Em alguns clipes, eu usei a Rachada Sugadora de Sangue. Essa que veio com a DLC e aumenta o ataque do personagem em 20%, mas retira mais ou menos aí 1% do HP máximo por segundo. É uma lágrima insana, tá, rapaziada, em questão de dano, mas precisa jogar com cuidado, pois o HP vai descendo sem parar. Outras lágrimas que encaixam bem também é a Rajada de Verde e a Maciça Opala, para buscar mais qualidade de vida. A Rajada de Verde aumenta a recuperação de estamina em 15 por segundo durante 3 minutos. Com ela, descansamos menos e hitamos mais vezes sem parar, o que por sua vez aumenta o DPS. Já a Maciça Opala aumenta todas as formas de negação de dano em 15%. Com ela, o personagem fica mais tanque e a probabilidade de tomarmos hit kill diminui bastante. Ela é bem bacana caso queiram castar a skill da Falx sem parar, porque muito provavelmente vocês vão apanhar com frequência. Já na Revés, vocês podem manter a Rachada Espinhosa e a Sugadora de Sangue, caso queiram mais dano, fica bem bacana, tá? Mas nela, é bacana usar a Rajada de Verde para recuperar a estamina mais rápido. Com ela, a gente consegue ficar constantemente hitando, usando a skill, desviando, sem precisar descansar o tempo todo. Outra lágrima que também fica legal na Revés é a Cristal Alada, já que essa lágrima aumenta a carga de equipamento em 450% por 3 minutos. Caralho, bicho, é muito insana. Com ela, ficamos sempre com carga leve e, consequentemente, ficamos com um rolamento melhor e a build fica mais satisfatória de jogar. Partindo para a reta final, vamos falar do set e da rotação dos buffs. Em questão de set, gurizada, mais uma vez eu recomendo o set do Rakshasa, simplesmente porque esse set é muito insano, tá? Ele tem uma passiva que cada parte aumenta o dano do personagem em 2%, totalizando 8 se equipado por inteiro, então esse set encaixa em várias builds. Além disso, se usado por inteiro, o personagem fica com 58 de equilíbrio, o que diminui a probabilidade de ser interrompido durante o cast das skills. O único ponto negativo é que a defesa dele não é das melhores, tá? Mas a passiva e o equilíbrio que ele proporciona é muito da hora. Se quiserem, dá para equipar também a Máscara Branca, um elmo que aumenta em 10% o ataque do personagem quando tem sangramento próximo, bem parecido com o Talismã do Lorde do Sangue. No geral, é essa combinação que recomendo, tá? Porém, na Revés, nós temos outra opção de armadura que encaixa muito bem, a famosa Armadura da Leda. Além de ser muito linda, ter uma defesa alta e um equilíbrio muito bom, essa armadura tem uma passiva que aumenta em 10% o dano de ataques após rolar ou correndo, e essa passiva comba com o Talismã da Árvore Cruzada, então a gente ganha mais 25% de dano usando ataques correndo, e de quebra ainda causa mais dano nos ataques depois de rolar. E isso é muito bacana na Revés, justamente porque o ataque correndo hita 4 vezes, e o ataque depois de um rolamento bate muito rápido, tá? Mais uma vez, a escolha de set é bem pessoal, mas no geral, recomendo fortemente essas combinações. Setup montado, agora vamos bater um papo sobre os buffs que podem ser usados. No buff de Aura, usaremos a Cinza de Guerra do Estandarte do Comandante, uma arma muito boa. Essa skill do estandarte, rapaziada, quando usada, aumenta o dano do personagem em 20% e também diminui o dano sofrido em 20% por 30 segundos. É uma skill muito forte. O detalhe é que o estandarte requer 24 de força e 14 de dex para ser equipado, mas como a gente vai subir esses pontos, podemos usar tranquilamente. Já no buff de corpo, a melhor opção é de longe o Chama Considera-me Força, visto que ele aumenta em 20% o dano físico por 30 segundos. Agora, eu queria deixar para vocês também outras duas opções para vocês usarem como buff de corpo. Reparem, buff de corpo então não estacam entre si e, se usados, tiram o efeito do Chama Considera-me Força, beleza? O primeiro buff é do Aromático de Sangue, um frasco craftável que aumenta o dano físico em 30% e a estamina máxima em 20% por 60 segundos, porém também aumenta o dano sofrido em 25%. Esse buff é uma das opções mais fortes do game quando falamos em dano físico, muito insano em diversas builds, mas só recomendo caso vocês manjam um pouco da mecânica dos bosses. E como segunda sugestão, deixo o buff do Aromático de Jarro de Ferro, outro frasco craftável muito usado em builds tanques que transforma o personagem em um tanque de guerra. Quando usado, o Aromático de Jarro de Ferro envolve o corpo do personagem com ferro, e isso aumenta a negação de dano físico em 40%, aumenta absurdamente também o equilíbrio e as resistências, porém, o personagem passa a caminhar mais lentamente e fica com rolamento pesado, além de tomar mais 60% de dano elétrico, então cuidado.
Esse buff pode ser usado caso vocês queiram ficar spamando a skill da Falx em sequência, já que ele diminui o dano físico e diminui a probabilidade de interrupções. Sério, com esse buff, gurizada, dá pra destruir muitos bosses, tá? E a espada de Falx se torna uma das armas mais quebradas para builds de all hit, ou seja, builds que você apanha, mas consegue destruir os bosses sem piedade. Os dois frascos são insanos, um voltado mais para dano e outro para defesa. A única chatice é ficar farmando os itens, mas se quiser se divertir e ver o dano subir, vai firme. E com isso, rapaziada, encerramos mais um guia do canal. Hoje usamos a lâmina de revés e a espada de Falx, duas armas surpreendentes que, se masterizadas, deixam o jogo no modo easy, muito lindas, fortes e gostosas de jogar. Abração forte do Horror, fiquem bem, mais uma vez obrigado por tudo e até o próximo vídeo, tamo junto demais!